estado mesmo, no Rio de Janeiro. Arthur Emídio é responsável por 80%, no mínimo 80% da capoeira no Rio de Janeiro. Até em Minas Gerais ele tem bastante acesso lá, ele teve acesso lá em Minas Gerais, ele tem vários mestres lá em Minas, principalmente em Ubá, né? Eu fui lá recentemente, tem vários alunos dele dando aula lá. E no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense toda, quase toda a Baixada Fluminense, o Arthur Emídio é que deu o pontapé inicial, assim, na questão da organização da capoeira na Baixada Fluminense. Então, ele hoje já tem bastante gente falando dele, mas ainda esse tipo de coisa não fala. Primeiro mestre de capoeira a colocar em jogo o título de mestre aqui lutando contra o pessoal dos Greys, que era o pessoal que tinha que aparecia em lutas, a parte de lutas, por exemplo, o Greys é um dos melhores do Brasil e um dos melhores do mundo. E ele colocou o título dele a jogo, perdeu algumas lutas, ganhou outras, mas ele colocou o título dele em jogo. Além do que não foi o único do Rio de Janeiro, né? Antes dele veio o Ciríaco, que ele chamava de Ciríaco Macaco Preto, o Ciríaco que lutou aqui, acho que foi em 1910, né? No Rio de Janeiro, todo mundo sabe que ele já tinha colocado a capoeira à prova de qualquer luta e ganhou. O Arthur Emídio, depois veio o Arthur Emídio, e como o capoeira no Rio de Janeiro, eu acho que o Arthur é a figura principal, a organização, né? É importante muito colocar isso, e ele foi um pouco injustiçado, por isso que a gente deve falar sempre dele, e para poder rever essas... Na academia, no grupo de Arthur Emídio, que o grupo dele era o Grupo Arthur Emídio, mestre Arthur Emídio, a organização, por exemplo, a Cordel, os cordéis, quem fez os cordéis, criou essa hierarquia, essa organização hierárquica na capoeira, foi o mestre Arthur Emídio. Na verdade, não foi o mestre Arthur Emídio, foi um aluno do mestre Arthur Emídio, que era o Mendonça, mestre Mendonça, que é importantíssimo. Dentro de uma aplicação uma instrução do mestre Arthur Emídio, né? A organização, ele era aluno do Arthur Emídio, né? O mestre Mendonça era aluno do Arthur Emídio, e ele foi criado dentro da academia do mestre Arthur Emídio, mas o mestre Mendonça já era mestre, né? Mas ainda estava dentro da agremiação do mestre Arthur, e isso foi muito importante. Isso aí, acho que... E o mestre Arthur Emídio veio da Bahia, não é isso? O mestre Arthur Emídio veio da Bahia. Primeiro foi para São Paulo, ele era capoeirista, ele não era mestre de capoeira, ele treinou na Bahia, veio novo, acho que com 17, 18 anos, passou por São Paulo fazendo luta livre, que ele gostava também de luta, e veio para o Rio de Janeiro, e aqui nunca mais saiu, só depois da morte dele, né? Ele está enterrado em Inhaúma, infelizmente, né? E pela participação dele na cultura brasileira, eu acho que o Arthur Emídio devia ter um pouquinho mais de visibilidade, né? Então a gente coloca isso, voltando a falar, a gente coloca essas coisas para que as pessoas entendam, né? Tem outras pessoas colocando já, graças a Deus, a gente já está colocando. É importante, a verdade é muito importante. Eu estou aqui com o mestre Irani. Irani tem uma experiência boa na capoeira, principalmente na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, de modo geral. E eu queria saber dele, eu estou fazendo uma pesquisa sobre alguns mestres, falando sobre a vida, e no momento a gente falando sobre o Arthur Emídio. E como ele é da mesma linhagem do mestre Arthur Emídio, queria saber do senhor o que é que o Arthur Emídio representou e representa na capoeira do Rio de Janeiro, de modo geral. O mestre Arthur Emídio era mestre do Paulo Gomes, que era o mestre do meu mestre Josias.
Então, a representatividade dele, tanto em termos de Baixada Fluminense, como em termos de centro do Rio de Janeiro, muito mais zona norte, eu acho que é muito grande. É difícil uma linhagem hoje que não venha de uma dessas três vertentes. Começou ali na Zona Norte, bom sucesso, então foi abrangendo Leopoldina, toda aquela área da Zona Norte, e depois Baixada. Então, o leque é muito grande. Eu acho importante esse tipo de abordagem, porque a linhagem dos capoeiristas, dos precedentes, ela não pode ser esquecida, né? Porque a história, ela faz parte de uma linhagem, é um legado que o mestre, no caso do Benico, deixou. E para mim é importante esse tipo de abordagem e continuar ainda dando seguimento, né, aos formados mestres após a pandemia e contribuir para a construção dessa história aí. Fernando Teles do Mestre Celso. Obrigado, tá, mestre? Obrigado. Falar de pessoas importantes é muito fácil, porque você acompanha a vida. O Arthur Emídio, quando veio para o Rio de Janeiro, ele se estabeleceu no bairro de Higienópolis. E ali foi quando ele fez a academia dele, né? O grande mérito que eu acho do Arthur, que naquela época, quando as pessoas tinham medo de subir no ringue, ele foi o primeiro capoeirista a subir no ringue para fazer uma luta. Tá certo que ele não venceu aquela luta, tá? Mas ele teve aquela coragem de mostrar a capoeira como luta. E aí a gente fala assim, mas o Arthur Emídio era famoso? Vestido não. Mas a maior parte dos mestres da época começaram a vir da linhagem de Arthur Emídio. Então, você tem o André Lacer, tem o João Bandeira, Gilmar, tá? E eu venho dessa linhagem depois do Gilmar. Então, eu diria até que 70% ou mais dos capoeiristas do Rio de Janeiro, dos mestres do Rio de Janeiro, vieram do mestre Arthur Emídio. A coisa que eu admirava muito nele é que ele ia nos eventos, todos os eventos que ele ia, ele respeitava muito esse negócio de uniforme branco, calça branca, camisa branca, né? Então, o Arthur, ele deixou um legado muito grande à capoeira. Acho que foi a partir dele que a capoeira deu esse avanço, né? E depois dele vieram outros mestres que, seguindo a linha dele. E eu me lembro que na primeira vez que eu entrei na roda para jogar com o Arthur, eu conheci o Arthur Emídio, que ele era conhecido da minha mãe. Então, a minha mãe conhecia ele fora da capoeira. A minha mãe era enfermeira, e ele massagista, ela falou assim, tem ali um escurinho, moreninho, que é massagista. Quando eu fui ver, era o Arthur Emídio, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na roda, eu parecia uma criança vendo a Xuxa pela primeira vez, né? Que dava aquela tremedeira em ver. Ele tinha acabado de entrar na roda, e aí o mestre entrou para jogar com ele. Ele parou, olhou para esse mestre, não vou citar o nome de ninguém aqui, deu um tapa na cara, sabe aquele tapa de estalar na cara desse mestre? E o mestre saiu rodando, saiu da roda, e ele continuou parado no meio da roda. Quem é que ia ter coragem de comprar com o mestre Arthur Emídio? E eu aqui, né, talvez um dos menos experientes, achei que pela amizade que eu tinha com ele mais ou menos, né? Entrei para gingar com ele, e aí ele foi e abriu a ginga, e não sei se ele chegou a jogar comigo, mas só o fato dele gingar comigo, para mim aquilo ali foi uma coisa incrível na minha vida. O mestre Arthur tinha o João Bandeira tinha o Vilmar, e eu fui aluno do Vilmar quando eu fui para o Museu Histórico. Eu digo sempre que o pessoal da Bonfim, Deraldo, Zé Grande, Manel, fazem parte do meu currículo, porque eu fazia luta livre na academia, em frente era Bonfim, muito pouca academia. Eu acredito talvez o Rock Pitu, que é uma das mais antigas na Praça Tiradentes, né? Não existia ainda o Grupo Senzala, na verdade. Então, ele foi o cara que começou a espalhar, né? O Mendonça não foi aluno do Arthur diretamente, né? Foi não? O Mendonça, inclusive, começou capoeira já com uma certa idade, né? Mas que o Mendonça é que foi o pai
da organização, né? Quando você pega aquele, né, aquelas coisas tudo está espalhado e é o pai da graduação, do cordel. E conheci ele já nesse período que ele começa a fazer o regulamento técnico da capoeira, né? Então, é ele que criou a graduação, que quando nós fizemos a primeira reunião para criar a graduação da capoeira, o Grupo Senzala fez parte dessa reunião. O Femídio não estava nessa reunião, entendeu? Não. E aí o Grupo Senzala discordou de ter que botar tênis e ter que botar camisa. Eles queriam que fosse sem camisa e descalço a capoeira. E aí o Mendonça bateu no mal, que eu quero levar a capoeira. Olha só, o Mendonça já tinha essa visão em 1969, 70, que a capoeira iria entrar nos salões, nos clubes, e não ia conseguir entrar sem descalço, sem camisa. E o Mendonça teve essa capacidade, entendeu? A Baixada sempre foi muito forte, com os mestres, com Raimundo e outros mestres, entendeu? De lá da Baixada mesmo. E é muito fácil agora, o pessoal mais antigo um pouquinho, dizer que foi aluno de Arthur. Não quero desmentir ninguém, não estou aqui para isso também, entendeu? Eu sei que o Arthur marcou muito, principalmente no subúrbio, porque ele dava aula em Genópolis, o Diabo Bandeira dava aula na UFC de Olaria, entendeu? Outros mestres daquela época não tinha a projeção, a não ser o Celso, que eu acho que hoje em dia é o mais antigo aluno do Arthur Emídio, né? Era o Genário faleceu. Eu vou te contar uma coisa, a Bonfim, ela tinha os jogadores de capoeira e tinha os cantadores e tocadores, entendeu? Então o Genário vem de uma família de 8 mestres de capoeira, né? Em que o Deraldo e Zé Grande eram os destaques. Por isso que ele fala que a minha origem também é, né? Foi que Paulo Gomes foi para São Paulo, fez o nome dele em São Paulo, entendeu? Mas o Paulo Gomes era aluno do Arthur. Era, eu fui, entendeu? Joguei muito com ele em 1970, 72, entendeu? Acho que eu tinha falado do Arthur, mas o que eu tenho a dizer é que o Arthur, hoje, por exemplo, é o cara. Em relação à minha vivência com o Arthur, ele vinha sempre na minha academia, mas a minha, na verdade, a maior tristeza foi no fim da vida de Arthur Emídio. Quando ele chegou na academia do mestre Teixeirinha, amparado por 2 mestres, que ele está podendo andar direito, entendeu? Aquilo ali foi, para mim, um choque grande, porque passou um filme, desde quando eu conheci ele vindo na minha academia, eu passando na farmácia, e vi aquele homem que era o cara, era o touro, tudo, ali morrendo, entendeu? Aí passou um mês no máximo, ele veio a falecer. Então, aquilo para mim, com relação ao Femídio, a maior alegria foi xingar com ele e a maior tristeza ver a final de um grande homem, né, que deu à capoeira um espaço fantástico, né? Tenho o prazer de estar aqui com o senhor vivo, que vamos ficar vivos há muito tempo ali. Mestre Rui Henrique, uma referência da capoeira no Rio de Janeiro, né, pelo tempo e os trabalhos que ele desenvolveu. O Arthur Emídio tem uma importância muito grande, principalmente o Arthur Emídio era lutador da luta livre americana. E, inclusive, justamente com o Valdemar Santana, né, que participavam do Vale Tudo antigamente, principalmente no Clube do América. Ele chegou a ser campeão, segundo o próprio o Celso da Rainha, que é o Celso dos Pilares, ele conseguiu se sagrou campeão de capoeira perante as lutas da livre. Então, não só essa importância pelo fato de ter usado a capoeira na luta livre, mas como também tem muitos mestres de capoeira derivados dele. O próprio Celso é derivado do Arthur Emídio, o Paulinho Salles e outros mais, que agora não vi a memória. Então, ele realmente foi do estado de São Paulo, vamos dizer assim, ele é baiano, mas no estado de São Paulo que se formou lá em ele deu continuidade, foi Paulo Gomes. Na capoeira de São Paulo, a maior parte das pessoas que moravam próximo à rua treinavam com Paulo Gomes.
Então, a importância, logicamente, do Arthur Emídio é imensurável, vamos dizer assim, porque embora ele já tenha falecido, mas ele deixa um resquício da capoeira dele, embora sendo baiano, né, no Rio de Janeiro, exatamente. Então, vou citar mais um fato para você. O mestre, Mário Santos, ele teve como referência na capoeira do Arthur Emídio, porque quando o Mário Santos chegou no Rio de Janeiro para praticar a capoeira dele não era muito ofensiva. A capoeira era um pouco lenta, que ele chamava de angolão. Então ele se espelhou exatamente para mim mesmo, para o Mário Santos. Ele se espelhou no Arthur Emídio para botar a capoeira dele mais rápida, assim como o mestre Mitirinha também. Se espelhou as pessoas que tinham praticado. Esse Paraná não jogava capoeira. O próprio Mário Santos já apareceu também, que o Paraná não jogava capoeira. Era exímio tocador de berimbau, mas eu não vou também apregoar, não vou dizer nada, porque eu não conheci o Paraná, eu sou muito mais novo, faleceu, mas o próprio Mitirinha falou que a capoeira dele de gira que ele desenvolveu, que todos conhecem que era muito rápido mesmo, foi espelhado muito bem. Vou contar um fato para você, corroborando essa velocidade do Arthur Emídio, no qual a Mitirinha se espelhou. Uma vez teve uma roda de capoeira na academia do José Pedro da Silva. Não existe mais, bom Sérgio, sobrado. Eu ouvi as pessoas falarem que o capoeira sumia na frente do outro. Então, por isso eu comecei a aprender capoeira. Nos treinamentos que eu comecei a participar, chegava e ninguém sumia na frente do outro aqui. Capoeira é mais, mas agora não tem máscara nenhuma. Eu passei a acreditar muito na capoeira quando o Mitirinha estava jogando com um determinado camarada na roda do Zé Pedro. Vocês já conhecem esse movimento, tipo assim, o cara fez uma meia-lua, o cara deu um passo para a cegonha, passou para as costas do adversário e sentou na roda. O cara está procurando o Mitirinha até hoje. Perdeu o Mitirinha de vista. Cadê o Mitirinha, fulano? Ele voltou aqui, agora é meu, subiu. Mas a habilidade, a velocidade com que ele fez, o cara perdeu de vista. Mas o cara estava ali. Eu passei realmente um capoeira forte, some na frente do outro. Eu passei a dar valor, a velocidade da capoeira a partir desse momento aqui. Eu passei a acreditar muito na capoeira quando o Mitirinha estava jogando com um determinado camarada na roda do Zé Pedro. Vocês já conhecem esse movimento, tipo assim, o cara fez uma meia-lua, o cara deu um passo para a cegonha, passou para as costas do adversário e sentou na roda. O cara está procurando o Mitirinha até hoje. Perdeu o Mitirinha de vista. Cadê o Mitirinha, fulano? Ele voltou aqui, agora é meu, subiu. Mas a habilidade, a velocidade com que ele fez, o cara perdeu de vista. Mas o cara estava ali. Eu passei realmente um capoeira forte, some na frente do outro. Eu passei a dar valor, a velocidade da capoeira a partir desse momento aqui. Ele, além de ter a colaboração, a contribuição para o Brasil de modo geral, principalmente o Rio de Janeiro, ele viajou muito, o mundo todo, né? México, ele passou um tempo no México, foi para os Estados Unidos, acho que até o Japão ele foi jogar capoeira, não luta, não fazer luta, mas levando a capoeira dele, show de capoeira, né? E então a contribuição dele não foi somente para a capoeira do Rio ou do Brasil, foi para o mundo todo, né? Foi um dos primeiros a viajar com um grupo de capoeira fora do Brasil, fazendo exibição. Acapulco, ele passou um tempo lá em Acapulco, fazendo exibição em alguns teatros. E no Rio de Janeiro também ele fez show, ele participou de vários campeonatos de capoeira, na época não era comum. Ele é jurado, ele organizou berimbau de prata, berimbau de ouro aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que foi no centro do Rio de Janeiro, Santa Teresa, inclusive Santa Teresa, acho que foi em 1973, 71, por aí eu tenho que ver direito, eu não tenho certeza, mas foi um campeonato. Depois ele fez alguns festivais, participou da Feira da Providência com capoeira também, né? A Feira da Providência, que era no Rio Centro, nessa época era no Rio Centro, era um evento bastante importante. Eu não sei se ainda é, mas na época a Feira da Providência era bastante importante, né? E o objetivo da feira, como vocês sabem, é mostrar os produtos cultural,
imaterial ou material do país. E o Arthur Emídio levava a capoeira para essa situação, quer dizer, apresentando a capoeira já nessa época de 1970 e pouco, na década de 70. Isso aí. Eu, por exemplo, sou aluno de um aluno do Arthur Emídio. Comecei a fazer capoeira com o mestre Celso da Rainha, né, que é aluno do Arthur Emídio, e faço capoeira até hoje, né? Só que eu passei 10 anos com o Arthur Emídio. O Arthur Emídio ficou doente, ele teve doente, já estava com problema no joelho e tal, e eu fui dar aula com ele ali num abrigo chamado Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro, fica perto do Bom Sucesso ali, onde a gente tinha uma academia. Ele fazia massagem, ele era massagista, e a irmã dele ficou internada ali no Cristo Redentor com um problema lá de saúde já bem complicado, e acabou falecendo nesse abrigo. E ele dava aula lá, e eu fui ajudá-lo, né? Ajudar ele na aula, porque nos movimentos ele já não podia fazer mais os movimentos, mas ele tinha uma clareza de posicionamento de capoeira muito grande, ele era muito especial, né? As informações dele. Então eu passei 10 ou 15 anos com ele. Depois ele foi morar com um outro aluno dele lá na Baixada Fluminense, e já não dava mais aula, já estava com problema de saúde, e a gente ia lá sempre na casa dele, visitá-lo. E aí foi isso, né?